Isaías capítulo 7, versículo 10 a 16. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, e ele está falando aqui na voz do profeta Isaías, que foi visitar o rei Acaz com seu filho que se chamava Sear-Jazub. O profeta Isaías tinha um filho que se chamava Sear-Jazub, ou seja, um significado, um pouco voltará, um pouco retornará, um pouco volverá. Então ele foi visitar o rei Acaz com seu filho, por ordem do Senhor, levou seu filho, e conversando com o rei Acaz, aqui então está a continuação do diálogo. Continua o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, e quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também assim o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos olhos 2 reis tu tremes de medo. O capítulo 7 de Isaías, versículo 1, observe aí, por favor, capítulo 7, versículo 1, até ao capítulo 12, versículo 6, onde termina versículo 6 do capítulo 12, exultai e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti, ou seja, entre vocês, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus habitando conosco. Do capítulo 7 de Isaías, preste atenção, do capítulo 7, Regina, de Isaías, até Márcia, até o capítulo 12, versículo 6, que é o final do 12, esse texto é chamado o livro de Emanuel. Guarde com você. Se eu perguntar à nossa ilustre visitante de Juiz de Fora, irmã muito querida, onde está o livro chamado livro de Emanuel, você vai dizer do capítulo 7 ao 12 de Isaías. Vai guardar? Vai guardar? Ótimo. Esse texto, Kemeli, é o texto onde o profeta Isaías está agora enfrentando um dos mais perversos reis de Israel, chamado Acaz. Acaz, na verdade, ele é um rei que tem sob o seu governo, entende, um povo que está passando por uma crise violenta. A crise era a seguinte, a Síria, Babilônia, a Síria estava ascendendo na hegemonia internacional. A Babilônia, você tem Israel aqui, certo? Onde está meu dedo aqui, e se você olhar no mapa bíblico, né, você vai olhar do lado de lá, onde está Eufrates, onde estava o Éden, está Babilônia. Então lá reinava Tiglat-Pileser, um nome estranho, né? Do rei Tiglat-Pileser III. Ele estava controlado. Rei inteligentíssimo. Começou a expandir o reino da Babilônia e começou a dominar. E aqui está Acaz governando Judá. Em cima, aqui, está Samaria. Você está olhando no mapa comigo, fazendo com o meu dedo aqui. Aqui em cima está Samaria, onde está reinando Peca, o rei Peca está reinando aqui. Você lembra que havia 2 reinos, né, Daniele? O do sul e do norte, Daniele. E no sul reinava Acaz. E no norte reinava então Peca. Mas acima de Samaria está Damasco. Hoje, lembra aquele poderoso que está lá destruindo, matando mais de 200.000 pessoas e muita gente fugindo da Síria. Observe, eu estou falando Síria, Mariana, Síria, Vanusa, Síria. Eu não estou falando, Síria está Jerusalém aqui, Samaria aqui, e aqui em cima está a Síria, Damasco, Síria. Eu não estou falando da Assíria, olha só, não confunda. A Síria está cá, no mapa, que é a Babilônia. Babilônia vem
quando Babilônia ameaça, o que faz Peca aqui do norte com Rezim, que era o rei da Síria? O que ele faz? Ele se junta, os dois aqui em cima, para chamar Judá aqui embaixo, onde está em Jerusalém Acaz, para fazer uma junção dos 3 reis, para enfrentar Tiglat-Pileser da Síria. Tudo bem até agora, Cristina? Tudo bem até agora, Cristina? Tudo bem até agora? Então esses 2 reis aqui, vêm aqui embaixo e chama Acaz para se juntar. Acaz fala, eu não vou, eu vou ficar junto com a Síria. E aí os 2 aqui ficam inimigos e se juntam para invadir Jerusalém. Quando Acaz sabe, o profeta Isaías é maravilhoso, ele usa metáforas magníficas. Ele fala que o coração do rei Acaz batia, Miranda, como as árvores são batidas com o vento. Então ele ficou apavorado. Quando ele soube que os 2 reis, que era Peca e Rezim, Peca de Israel e Rezim da Síria, não é da Síria, queria juntar com ele, aí não quis, os 2 vêm. E aí o que acontece? Ele cerca Judá. E aí aí Deus fala com Isaías, vai e fale com Acaz, a minha palavra, pede um sinal a ele, eu não deixarei Judá cair na mão desses reis. Mas Acaz não era flor que cheirava. Acaz era muito perverso. Ele era tão perverso que ele disputava com Manassés. Lembra de Manassés, que matou o rei Isaías depois? Ele disputa na história, não porque um reinou depois do outro, mas ele disputa o lugar do pior da terra. Manassés ganha dele, acho que Manassés ganha dele, mas ele também queimava os filhos a Moloque, jogava os filhos para queimar, ele era feiticeiro, ele era terrível, e Isaías foi chamado para falar com ele. Imagina a coragem que Isaías tinha que ter, levou seu filho, Jazube, para falar com ele. Aí ele chegou para ele e falou assim, depois de conversar um pouco, falou assim, pede um sinal, Senhor. Aí Acaz fingindo de crente, porque política é mestre em fingimento, não é? Filhos é mestre, onde eu estava falando com a Isabela, com a Fafá, como eles são fingidos. Eles chegam na igreja na época política e falam, olha, né, eu gosto da igreja presbiteriana, nunca vem na igreja, mas na época política ele aparece, né? Eu gosto muito da igreja presbiteriana, né? Olha, gosta de nada, nunca vem aqui, mas na eleição ele gosta. Então eles são fingidos. Aí Acaz fala eu não vou fazer o Senhor à prova, não vou meter Deus à prova. Olha, cita um versículo da Bíblia, de Deuteronômio, não parás o seu Deus em prova. Mentira! E na verdade ele era incrédulo, e ele não queria dar crédito ao profeta Isaías, profeta de Deus. Ele falou, não vou pedir um sinal. E aí Lucas, quando ele não pediu um sinal, o profeta disse, mas o Senhor dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Claro que o profeta Isaías não está dizendo que é uma virgem no sentido de uma mulher que não tem um marido. Aqui nesse texto está referindo-se a uma mulher que vai poder nascer uma criança naquele inteirinho. E essa criança pode nascer. Só que, é claro, profeticamente está profetizando a vinda de Cristo, porque depois Mateus cita e fala isso que aconteceu para cumprir o profeta Isaías, e Jesus tem o nome de Emanuel, é o nome de Jesus. Mas o profeta diz assim, olha, vai nascer a criança, e antes que essa criança entenda alguma coisa, Deus vai mover a sua terra, juntamente com essas 2 nações, e vão apagá-las. Dito e acontecido. Dito e acontecido. Isso aconteceu no ano 735. Em 735, Isaías está junto com o rei Acaz, com seu filho, falando com o rei Acaz. Vai nascer uma criança de uma virgem vai casar, vai nascer um menino, e antes que esse menino entenda, essa terra vai ser balançada. E aconteceu exatamente. Quando Judá não atendeu a Peca e a Rezim, lá da Síria, lá em cima, e a Peca de Israel, o rei da Síria mandou Israel invadir Judá. Invadiram. Isso é constatado no livro de Reis e Crônicas, Miranda. O Peca cerca a cidade, Peca com o seu exército, domina a cidade, pega um grupo de milhares de pessoas, entende? O exército de Judá, de Jerusalém, prende e vai levando em direção para acabar com eles. Quando eles estão indo na direção, eu creio que foi o profeta Micaías, descendo, fala, não faça isso, porque diz o Senhor, eles são seus irmãos, se vocês fizerem, o Senhor vai destruir vocês. E aí um grupo começa a ver uma dissensão entre eles, e eles resolvem então devolver
o exército lá para Jerusalém, cumprindo a palavra do profeta, que aquela terra não ia. Eles voltaram para Jerusalém, salvos pela palavra do profeta. Eles voltaram para Jerusalém. Chegou então a Peca, mas só que Peca, que estava juntando com o rei da Síria em cima, com Rezim, é invadido pelo rei da Assíria. E em 734, um ano depois, a criança nascer, um ano depois, Israel é tomada, entende? É assolada. Um ano depois, a Síria, que lá em cima está com Rezim, é invadida e destruída. E no ano, 16 anos depois, Israel se apaga da história como nação. Samaria vira um lugar de todos os povos da terra. Então, agora, o povo de Deus ali, isso acontece em 732 a.C. Em 696, 700, né? 69. Quando agora está acontecendo, o povo de Israel é apagado. A nação é apagada. E ela só vem a resistir agora como povo unido de Deus quando ao retorno. Então, depois com o retorno do exílio. Então, agora a cidade é reconstruída. Então, observe só. Deus cumpriu a sua palavra. Foi então naquele contexto que nasce uma criança, né, de uma virgem. Nesse caso, não necessariamente não tem que ser uma virgem vai casar, vai dar à luz uma criança, e antes a criança, entende? E aí, esses dois países, Cristina, esses dois países são apagados pelo poder da Assíria, conforme o profeta disse. Maravilhoso. Deus cumpriu a sua palavra. Cumpriu em parte, Laura, porque tempos depois havia de nascer o Messias, que seu nome seria Emanuel. Esse sim, nasceria de uma virgem, agora sem homem. Esse sim, nasceria de uma virgem. Nesse sentido, irmãos, nós temos então agora o livro do profeta Isaías aqui, encravado no seu grande livro de 40 capítulos, esses 5 capítulos, que é chamado livro de Emanuel. Por que é chamado de Emanuel? Você lê o texto comigo, não é? Mas se você ler também logo em seguida, você vai ler o capítulo 9. Olha só, o capítulo 9 ainda continua, João, o tema de Emanuel. Diz assim o capítulo 9: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Aqui está referindo ao reino de Israel. Mas os últimos, olha só, que legal. Agora aqui, Carlos, está profetizando acerca do Messias que é de vir. Mas nos últimos dias, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia, onde Jesus veio. Lembra? Da Galileia pode vir coisa boa. A luz manifesta em Galileia, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E tens multiplicado este povo, alegria aumentaste, alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, como se exultam quando departem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Vamos ler junto comigo? 6 e 7 juntos? Porque um menino... Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente juntos, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O segundo texto, Tiago. O segundo texto, falando de Emanuel, falando do menino que nos nascerá, e governa sobre os ombros dele, seu nome maravilhoso, conselheiro, falando de Jesus, apontando para o Emanuel aqui de novo, mas não para aí. E é interessante que quando Acaz, Lourdes, falou com o rei, com o profeta Isaías, Vanessa, quando ele falou com o profeta de Isaías, eu não quero um sinal, você lembra? Olha o 7 aí, olha o 7, versículo 12, fala, Acaz, porém, disse, não pedirei o sinal. Ele não queria acreditar, ele era incrédulo. Ele queria fugir da palavra de Deus. Ele estava fazendo era isso. Aí o profeta fala, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi. Muito legal. Muito legal. Aqui, Lucas, está dizendo o seguinte, João, já que o rei
descendente de Davi, que é você, já que o rei, que é filho de Davi, que é você, não o escuta, ó casa de Davi, ou seja, todos os descendentes futuros, escutai, virá o Emanuel. Então a promessa agora passa não mais para o rei que está rejeitando, mas para a dinastia prometida de Deus a Davi, que um filho de Davi ia ser levantado. Quando Cristo aparece, qual o nome que eles dão a ele? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Filho de Davi. Então, você observa que você vai ver capítulo 1 de Mateus, olha só. Capítulo 1 de Mateus, onde eu li com vocês, do Emanuel. Você vê claramente isso. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. O pai de Jesus era filho de Davi. Pai de Jesus, do ponto de vista legal, Paulinha. Jesus é filho de Maria, fisicamente, pela carne. É filho de José, pela lei. Pela lei. Herdeiro do trono de Davi, por José, filho de Davi. E filho de Deus pela natureza divina. Cristo é filho de Maria na carne. Cristo é filho de José na lei, Mércia. E ele é filho de Deus, como Deus encarnado e Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Está entendendo isso aqui, irmãos? Tranquilo? Então, aqui você vê que o profeta Isaías aí, Leógias, ele tira os olhos de Acás e volta para a dinastia de Davi. Ouvi, casa de Davi, eu vos darei um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o filho de Davi, que seria Jesus. Mas esse livro, eu já disse o nome dele, o livro de Emanuel. Isso, menina, eu gosto de citar gente inteligente, gente que está aprendendo mesmo. O livro de Emanuel é de Isaías, certo? Meu irmão Marcelo Werneck. O livro de Emanuel está onde? Do capítulo qual, mano? Do capítulo qual? 7 até o capítulo 12. Isso. Então aqui nós temos o livro de Emanuel. Vamos chegar no 12. Vamos no 9. Olha, já vimos o 9, aliás. Que é dito que o menino nos nascerá, Márcia, e que será conselheiro, o nome dele, não é? Maravilhoso. Seu governo vai ter fim e vai espalhar por toda a terra. Isso. Mas no capítulo 11 de Isaías, olha que maravilha. Capítulo 11. O Emanuel está aí de novo. Do trono, capítulo 11, de 1 a 10. Do trono de Jessé sairá um rebento. Jessé. Quem é Jessé? Pai de quem? Davi. Isso, que legal. Davi, Regina. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e as suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de consolo e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor de Deus, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido do seu coração, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra, vou ler comigo? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, e que está posta de estandarte para os povos, e a glória lhe será a morada. Então aqui nós temos a profecia, de novo, da criança que vem do tronco de Jessé, o Emanuel, que Isaías falou com o rei Acás. O profeta Zé falou com o rei Acás. Meus irmãos, como Deus cumpre a sua palavra. Como Deus cumpre a sua palavra. Que coisa portentosa. Uma situação local, João. Uma situação local, Sônia, em que a gente está vendo um conflito do profeta Isaías com o rei Acás. Um problema em Jerusalém, que Deus abre e descortina
para todo o horizonte do universo, para todos os povos da terra. Deus dá uma mensagem a um rei rebelde, contumaz e incrédulo. Um rei que não quer confiar no Senhor. Um rei que quer fazer a sua vontade. E Deus fala com ele. E dele promete a descendência de Davi, o que tinha prometido a Davi no dia que Davi assumiu o trono de Israel. Deus falou com ele, o teu trono nunca terá fim. Mas ele falava, na verdade, de Jesus. Porque a descendência davídica, a dinastia davídica, durou mais 200 anos. Eu disse para vocês, né, que em 734, 732, em 690 aproximadamente, né, melhor especificamente, 669, Israel apaga definitivamente do cenário mundial. Fica só Judá em Jerusalém. 200 anos depois, contudo, não teve jeito. Os reis de Jerusalém começaram a seguir o caminho da irmã de cima. Ezequiel depois testemunha isso, já ali no ano 600, quando então Israel é cercado por Nabucodonosor. Nabucodonosor cercou Israel, tomou Jerusalém, queimou a cidade, destruiu a cidade, levou Daniel lá para a Babilônia. Ezequiel foi para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra daqueles 3 que enfrentaram a fogueira? Estavam agora em Babilônia. Isso 200 anos depois, aproximadamente. Então agora Israel cai. No ano 537 da nossa era, antes de Cristo. 537 antes de Cristo. O profeta Ezequiel estava, minha irmã, lá na beira do rio Quebar, em Babilônia. Quando chegou a notícia para ele, foi terrível. A notícia está no livro de Ezequiel. Chegaram alguns emissários, Kemily, e falaram para Ezequiel, a cidade caiu. Talvez seja a mais triste notícia que os judeus receberam em todos os tempos. A cidade caiu. A partir dali, 400 anos depois, né? A partir dali começou a haver grandes dificuldades. O povo é exilado para a Babilônia, ficam 70 anos na Babilônia, e aí eles voltam da Babilônia. Profetiza o profeta Malaquias, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, profetiza, e o profeta Malaquias. E aí, Cristina, querida, Cristina Serra, e aí, minha irmã, nunca mais levantou profeta Israel. Até chegar, sabe quem, Cristina? Agora, a minha Cristina querida também, chega a graça de Deus na vida de João Batista. João Batista aparece no deserto, o profeta agora aparece de novo. 400 anos de silêncio. Tudo que você tem, quando termina o profeta Malaquias na sua Bíblia, não tem uma página, o último livro do profeta Antigo Testamento, antes de Mateus, não tem uma paginazinha branca aí, não tem? Olha aí, essa página branca que está aqui antes de Mateus. Essa página branca, depois é o Evangelho de Mateus. Essa página branca aqui, Lucas, representa 400 anos de silêncio. Deus não mandou mais profeta para Israel. Deus mandou mais pregador para Israel. O povo ficou sem a palavra de Deus. E agora, quando você abre aqui, de repente, capítulo 3 de Mateus, aparece João Batista. Deus se lembrou do seu povo. E o profeta João Batista é o precursor de Cristo, para anunciar a vinda do Redentor. Graças a Deus. O Emmanuel, Deus conosco. Quando Jesus veio, começou a fazer milagres portentosos, andar sobre o mar, mandar o mar parar, chamar mortos a reviver. O povo disse, Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Graças a Deus, minha irmã Daniela, Deus está conosco, minha irmã. É Deus que está com você na sua vida. É Deus que te ajuda a suportar todo o peso da cruz que Jesus mandou você levar. É Deus que ajuda você a perdoar. É Deus que ajuda você a suportar. É Deus que ajuda você a amar. É Deus que ajuda, Lourdes, você a esperar, a aguardar o dia do Senhor para sua família vir a fé que você um dia abraçou e viu que tão maravilhosa é esta fé. Como o seu coração dói a pensar que a sua família ainda não viu o que você viu, ainda não enxergou o que você enxergou. O perdão de Deus, o céu que está te aguardando, mas virá. A promessa é essa, porque Deus é conosco, porque Emmanuel está conosco, é porque Emmanuel está com você. João, Kemily, que você vai ter uma família feliz, uns filhos crentes, uns filhos que temem a Jesus. Deus vai abençoar a vida de vocês, porque vocês creem em Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Sônia, que vai trazer para você a esperança, que vai manter a esperança, minha irmã, firme no seu coração, a oração, o joelho no chão, minha irmã, para você aguardar do Senhor a sua promessa que cumprirá. É por causa de Emmanuel, Cristina, que você aguarda a salvação do Senhor, a esperança para a sua vida, minha irmã. A esperança, Cristina, também é outra Cristina. Marina, a esperança do seu filho, como um servo de Deus, quem sabe um pastor, um servo do Altíssimo. Vocês vão manter-se na esperança, Márcia Gonzaga, na esperança da vida eterna.
porque Emanuel é Deus conosco. Deus falou com Isaías. E para terminar, o capítulo 12, vamos ler juntos? 12 de Isaías. Essa promessa é para nós hoje. Nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho de Sião. Nos últimos dias, Emanuel virá e já veio estar conosco hoje. São os últimos dias que estamos vivendo. Vamos ler juntos agora? Lendo, terminando o sermão, capítulo 12. Vamos ler Isaías 12. Juntos? Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, porque o Senhor Deus, minha força e o meu, Ele se tornou salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande tu de Israel no meio de ti. Que maravilha! As nações iam ouvir a voz de Emanuel. Chegou ao Brasil, chegou a Belo Horizonte, chegou a Juiz de Fora, chegou a Mangabeiras, chegou a hoje, né, nessa data, nesse dia tão precioso, 18 de dezembro, quarto domingo do Advento, a notícia de Emanuel para o nosso coração. Ter certeza que Deus cumpre a sua palavra, que a nossa salvação veio. A nossa salvação chegou. Tudo isso aqui, olha que maravilha que você pode dizer. Eis que Deus é a minha força. Ele é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria eu tiro agora a água das fontes da salvação. Vinde a mim, disse Jesus, e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você tira a água da salvação. Você bebe da água da salvação. Essa água da salvação é que mantém você viva, esperançosa. É porque mantém você viva, Regina, esperançosa, sabendo que Deus, a trancos e barrancos, com a graça da sua misericórdia e a nossa pequenez, muitas vezes a nossa dificuldade, Ele é o Deus que se manifesta, o Deus que transforma. Emanuel é Deus conosco. Emanuel está com você? Deus está com você? Ou você está com Deus? O presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos disse há poucos dias, citando Lincoln, não é? É importante, às vezes, queremos que Deus fique do nosso lado. Mas é bom a gente perguntar se nós estamos do lado de Deus. Às vezes nós queremos Deus do nosso lado, mas nós estamos do lado do capeta, do inferno, de Satanás. Estamos. Às vezes nós falamos que Deus está do nosso lado, mas nós estamos muito bem curtindo este mundo. É a curtição deste mundo, sabe? É indo para as baladas, ao invés de estar na casa de Deus. É nos atarracando aos vícios, né? Há tantas coisas indevidas. É os vizinhos ouvindo palavrões na nossa boca. Desculpa, você pensa que Deus está com você, mas você está enganado. Você não está com Ele. E você precisa tomar posição. Nós precisamos tomar posição de ser mais de oração, sabe? Reclamar menos, orar mais, buscar mais a Deus, por Deus, em Deus e de Deus mesmo, e não para Deus por nós. A maioria de nós, meu irmão, somos pessoas inconversas. O inconvertido, a pessoa que não se converteu, ela quer Deus para ele, mas o convertido quer ele para Deus, quer ele para o Senhor. Entende? Se você é desse que quer Deus para você, vai para o Universal, me perdoe dizer assim, com todas as veras e as letras graúdas que você puder. Se você quer Deus para você, tem muitas igrejas de Belo Horizonte que você deve procurar. Agora, se você quer você para Deus, fique na Metropolitana. Junte a Metropolitana. Ore, dobre os seus joelhos, arrependa, clame e busque para que você tenha uma vida nova, uma vida verdadeira, uma vida real. Que Deus nos ajude. Amém.